A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler uma palavra que encontra-se no capítulo 11 de Isaías, e vamos ler o versículo 1 ao versículo 2. E também quero ler em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5 e capítulo 5, versículo 6. Mas antes de ler, eu quero pedir que você, meu irmão, minha irmã, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e quero fazer um pedido, se não for muito incômodo, né? Procure com seus amigos, seus irmãos, alguém para se inscrever no canal também. Amém? Graças a Deus, então, por isso. Então, vamos ler a palavra. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 4 e versículo 5. Então, Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. E do trono saiu relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E Apocalipse capítulo 5 e versículo 6. Eu olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Meus irmãos, eu quero trazer uma concordância aqui sobre Isaías. E essa palavra nos fala: brotará um rebento do tronco de Jessé, e da sua raiz o renovo frutificará. Esta palavra, nos originais hebraicos, o rebento, o renovo, vem a raiz da palavra que vai dar Nazareno. Por isso ele era chamado Nazareno. E é por isso também que o profeta, ele, quando José foi para Galiléia e foi morar em Nazaré, e foi morar em Nazaré para que se cumprisse a escritura que diz que ele será chamado Nazareno. Então vem desta palavra, o rebento e o renovo. Mas eu quero focalizar um pouquinho que dentro dessa mensagem profética, o profeta profetizou a mensagem vinda de Deus, que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor. E nós vemos que ele usa para o Espírito do Senhor de 7 atributos, digamos assim, ou 7 qualidades. Mas é um Espírito só. E diz: o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Quem olha de repente tem a impressão que são 7 espíritos, mas é um espírito só, uma personalidade só que ele traz esses qualificativos, digamos assim. Então, o Espírito de Deus ali também, ele é chamado o Espírito do Senhor, é chamado também o Espírito de sabedoria, é chamado o Espírito de inteligência, é chamado o Espírito de conselho, é chamado o Espírito de fortaleza, é chamado o Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Note, não são 7 espíritos, porque é um espírito só. A trindade divina que nós cremos e tem base na palavra de Deus, ela nos diz que Deus é um só, mas tem Deus Espírito, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Todos 3 têm a mesma prerrogativa e têm a mesma personalidade. Mas vamos agora embora
para Apocalipse capítulo 4. Então, uma passagem muito importante. E do trono saiu relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Meus irmãos, que olha de repente, parece que Deus tem 7 Espíritos Santos, mas não é assim, é um Espírito só. Só que essas 7 lâmpadas que ardiam diante do trono, elas então, cada uma representaria isto: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor. Um Espírito Santo só. Então está mostrando que aquela lâmpada ali, representando os 7 atributos, ou as 7 qualidades, ou as 7 operações do Espírito Santo. Isso é coisa gloriosa em termos de plenitude. E depois, ainda continuando nesta visão, então, o apóstolo que foi arrebatado, agora estava lá nos céus arrebatado, ele olha quando está diante do trono e vê algo importante, que no meio do trono e dos 4 animais, para alguém ler melhor, é bom ler o capítulo 4 integralmente e o capítulo 5. E entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Olha aqui novamente a ação poderosa do Espírito Santo sobre esta pessoa que seria o Cordeiro, que na realidade é o Senhor Jesus Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus. Então, a ação poderosa do Espírito Santo que se faz sentir agora nas 7 pontas. Então, chifre, na passagem do Velho Testamento, também significava poder. Então, esse cordeiro vinha com a ação dos 7 qualificativos, os 7 atributos do Espírito Santo, que seria o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor. Importante também que ele tinha 7 olhos. Meus irmãos, é uma perfeição. Isso diante do trono, diante do trono. E ali diz que eram os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então Deus, pelo seu Espírito, envia para a terra o Espírito Santo com ação de Espírito do Senhor, com ação de Espírito de sabedoria, com ação de Espírito de inteligência, com ação de Espírito de conselho, com ação de Espírito de fortaleza, com ação de Espírito de conhecimento e com ação do Espírito de temor do Senhor. Isso, meus irmãos, é uma plenitude, mostra o poder do Espírito Santo. E nós damos graça por isso, meus irmãos, porque o Espírito Santo também foi derramado sobre nós e continua no meio da igreja e continua abençoando e operando poderosamente através desses atributos. Eu desejo que através desta mensagem você seja edificado, meu irmão, receba a bênção do Senhor e tenha conhecimento que não é 7 espíritos distintos, mas são as 7 atributos, as 7 qualidades do Espírito Santo de Deus, que é um Espírito só. O Senhor que te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa todo o teu servo, todas as tuas servas, e dá graça, dá conhecimento, que possamos mais do que nunca entender um pouquinho da operação e quem é o Espírito Santo. Pai eterno, tudo isso eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.